Olá, como vai? Sou Carlos Barroso com mais um debate de cena política. A eleição deste ano teve várias reviravoltas. Não só a morte do presidenciável Eduardo Campos embaralhou o jogo. Talvez por não compreender bem o humor ou mesmo o mau humor do eleitorado, institutos de pesquisa cometeram erros considerados bizonhos. Esse é o debate de hoje de cena política, que não vai deixar escapar, no entanto, a análise do mega escândalo da Petrobras, com prisão de corruptos e corruptores na última sexta-feira. Falta agora a cereja do bolo, os políticos. Para esse debate, Cena Política convidou Marcos Coimbra, é diretor-geral do Instituto de Pesquisas Vox Populi, um dos mais conceituados do país. Também sociólogo e colunista da revista Carta Capital. E as jornalistas Carla Crift, editora de política do jornal O Tempo desde 2007, onde também foi repórter. Atuou ainda como repórter de política do Estado de Minas e da Rádio Inconfidência. Ocupou a coordenadoria de comunicação de Contagem. E Ana Flávia Gussen foi repórter de política do Hoje em Dia, graduada em jornalismo e marketing. Também atuou como repórter do jornal O Tempo. Foi assessora da campanha PT-PMDB ao governo do Estado e também do PT à presidência da República. Agradeço a presença de Marcos Coimbra e das companheiras jornalistas. É um dia feliz, né? Que sempre tem muito homem aqui, jornalista. Apesar de as mulheres hoje estarem na maioria na imprensa, né? Na maioria na imprensa. Mas nem sempre a gente consegue trazer duas jornalistas aqui. Mas, Coimbra, começando o debate, os erros e acertos do Instituto de Pesquisa sobre a sua perspectiva, que é um especialista, e se estaria certa essa colocação que houve erros, muitas vezes até bizonhos nessa eleição. Bem, Barroso, você sabe que erro de pesquisa é uma coisa que você só pode aferir em função do resultado. Não tem como dizer que o Instituto está certo ou está errado antes da eleição, porque não tem um parâmetro. O máximo que você tem são resultados de outros institutos. E ninguém tem certeza de afirmar que aquele determinado resultado é o verdadeiro, em função do qual todos os outros devem ser julgados. Então, o erro e o acerto de uma pesquisa feita há semanas ou mesmo há dias de uma eleição, é muito difícil você caracterizar como erro algo que você não tem um parâmetro para dizer o que é a verdade. A única hora em que você tem um parâmetro é quando a urna é aberta. E isso nem sempre quer dizer um resultado que já estava pronto há dias e certamente não estava pronto há semanas. Então, se determinada coisa aconteceu no domingo, dia da eleição, não quer dizer que uma pesquisa feita uma semana, 5 dias, 3 dias, 2 dias antes, tenha que ter sido capaz de dizer na antevéspera o que iria acontecer no domingo. Simplesmente porque existe muita gente que deixa para resolver na última hora. Quer dizer, dito isto, como preliminar, eu admito que, claro que houve muita divulgação de pesquisa que, ao que tudo indica, merecia um questionamento. Nós vimos isso não em Minas, nós vimos isso em resultados nacionais e vimos em outros estados. O que significa dizer que é muito provável que exista no mercado brasileiro de pesquisa, que hoje tem centenas de institutos, gente que trabalha melhor e pior. É isso que a gente pode dizer. Tecnicamente, esses institutos, quando você fala que tem alguns resultados que podem ser questionados. Só para a gente explicar um pouquinho para quem está assistindo, de onde vêm esses erros? São nas regiões escolhidas, amostragem? Como é que funciona e onde é que seria esse erro central para o leitor, para o espectador poder entender?
Bom, eu não me considero entendido em erro de pesquisa. Em acerto. Eu procuro. E a minha empresa Você procura se especializar e acertar. Né? Mas como especialista na área, quando você vê um instituto, igual você falou, divulgando resultados que você acha que não deveriam ter sido divulgados. É porque acaba havendo um padrão. Quer dizer, quando você tem 2, 3, 4, 5 institutos diferentes divulgando resultados a respeito de uma eleição, quando um fica muito diferente dos outros, você estranha. Não quer dizer que esse esteja errado. É até possível que aquele fosse o único correto naquele dia. É apenas uma questão lógica. Como eu não sei o que era certo, aquele diferente podia ser o certo. Mas não é o mais provável. O mais provável é que aquele que estava muito discrepante dos demais tivesse algum tipo de problema. E os problemas que afetam as pesquisas de opinião são inúmeros. Tem a ver com questões de amostra, tem a ver com questões operacionais, tem a ver com o modo como o questionário é escrito, a ordem das perguntas pode fazer com que o resultado de uma pergunta, por exemplo, sobre a intenção de voto, fique afetado, seja alterado. Os institutos, a maior parte deles, pelo menos, e certamente aqueles que pretendem permanecer trabalhando nisso por um longo tempo, procuram sempre prestar atenção nessas fontes de erro e, na medida do possível, evitá-los. Mas certeza ninguém tem. E quem vende certeza em pesquisa ou está se enganando ou está enganando alguém, porque certeza não existe nesse mundo. Olha, o marqueteiro, me desculpe só essa questão que está dentro, o marqueteiro de Aécio Neves, conhecido aqui mesmo, Paulinho, Paulinho Vasconcelos. Paulinho Vasconcelos atribuiu, entre os motivos de o fato de Aécio não ter vencido a eleição, que houve desencontros de institutos de pesquisa que levaram naturalmente a campanha a erros. Deu para entender isso, que levaram a campanha a também desencontros. Qual a sua avaliação disso? Eu acho que havia muitos resultados disponíveis. Nós trabalhamos para a campanha do PT nacional e fizemos pesquisa para a Carta Capital, fizemos pesquisa para a Rede Record e não me parece que nenhum de nossos clientes tenha se queixado do que nós fizemos. Se o Paulo critica algum instituto, é provável que ele, na próxima eleição, ignore os resultados desses institutos e passe a trabalhar com institutos de melhor performance. É isso que eu posso dizer. Né? Carla. Coimbra, uma coisa muito questionável é o quanto que uma pesquisa interfere no resultado da eleição. Mas a pergunta que eu quero te fazer é até um pouco outra. O quanto que uma pode interferir no resultado seguinte da outra. Porque a gente teve tanta pesquisa nessa eleição, que assim, acontecia uma segunda e terça, ela era divulgada terça-noite, na quarta e na quinta já tinha outra, que era divulgado quinta-noite e assim, né? E a gente percebia que às vezes havia variações nesse intervalo de tempo, o que é natural, mas a gente percebia que havia assim, uma clara reação do eleitorado à pesquisa anterior. Na sua opinião, o quanto que a pesquisa interfere efetivamente na opção do eleitor, na escolha, no final desse processo? Bom, vamos pegar essa última pergunta que o Carlos me fez. Nas 48 horas antes da eleição, no segundo turno, entre o Aécio e a Dilma, foram publicadas 10 pesquisas. No máximo, umas 3 ou 4 eram parecidas umas com as outras. Que, aliás, foram as que conseguiram antecipar melhor o resultado que efetivamente a urna mostrou no domingo. Essas que ficaram muito discrepantes, ao que tudo indica, não tiveram efeito nenhum. Quer dizer, se alguém contratou essa pesquisa esperando que ela trouxesse algum efeito no eleitorado, jogou dinheiro fora. Porque quando a urna se abriu, viu-se que não era aquilo. Quer dizer, não adiantou, por exemplo, sair pesquisa como saiu, dando
voltando a este caso, para o Aécio, 10 pontos na frente. Parece que foi o caso do Instituto Veritá, né? Como eu disse, eu não sou especialista em erro de pesquisa. E tampouco em discutir, questionar institutos. Eu acho que todo mundo procura fazer o seu trabalho. Uns acertam mais, outros menos. E na hora de escolher o seu fornecedor, os marqueteiros e as campanhas devem procurar os institutos que têm um melhor nível de acerto. É isso que é o máximo que eu posso dizer. Agora, Mas eu sinceramente acho que o efeito de pesquisa na decisão de voto, por exemplo, que é uma questão que é discutida no mundo inteiro há décadas, não tem uma resposta única. O que mais se aproxima do que se sabe a esse respeito é dizer que provavelmente tem, mas provavelmente é muito pequeno. Porque se fosse mais significativo, a pesquisa tenderia a ser sempre confirmada. E ao contrário, o que nós vemos, e a própria discussão sobre erro de pesquisa sugere, é que as pesquisas não fazem com que um determinado comportamento de voto efetivo se concretize. Senão não haveria erro. mas o senhor acha assim, que para as próximas eleições, os institutos devem repensar, devem, não sei, atuar de maneira diferente? O que você acha que precisa mudar para a próxima, para poder aprimorar esse tipo de levantamento? Bom, é claro que tem muita coisa a fazer, tem muita coisa que está sendo feita. Hoje, por exemplo, todos os institutos mais estruturados já atuaram nesta eleição com coleta 100% digital, foi o que nós fizemos. Esse modo de coletar tem uma vantagem, que aumenta muito o controle de campo, porque o tablet só funciona se o entrevistador estiver naquele local designado. Então, se o entrevistador pensasse em não ir para aquela determinada localidade, a entrevista seria impossível. Então, nessa área de operacionalização já tem muita coisa que está sendo feita e que melhora o desempenho dos institutos. Mas tem muitas outras coisas a fazer. Muito bem, nós vamos dar um pequeno intervalo. Cena Política volta já já. De volta à cena política, debatendo erros e acertos das pesquisas na eleição deste ano. Coimbra, mas houve muita reclamação ou muita crítica aos resultados, principalmente referente a Aécio Neves, ao tucano Aécio Neves. Principalmente no primeiro turno, quando as pesquisas apontavam que ele estaria até perdendo para a Marina 3 dias antes das eleições, e não houve a previsão que ele chegaria com os votos que ele chegou, principalmente com um número muito alto em São Paulo. E também no segundo turno, que ele subiu e quase chegou perto da Dilma. Por que isso? Bom, como eu disse, Carlos, eu acho que existe uma variabilidade na intenção de voto que decorre de não haver, possivelmente, um processo de decisão pronto e consolidado na cabeça de uma determinada parte do eleitorado. Nós fizemos, no dia da eleição, uma pesquisa de checagem da intenção de voto proclamada na véspera. Nós voltamos aos mesmos entrevistados que nós tínhamos entrevistado no sábado para perguntar como que ele havia efetivamente votado no domingo e se ele tinha mudado. Nós tivemos mais de 10%, 12% dos entrevistados no domingo que nós sabíamos a resposta que ele nos dera no sábado. 12%. De um dia por outro já tinha virado folha. Não é que ele virou folha, porque ele não tinha uma decisão definitiva no sábado e alguma coisa aconteceu nas últimas 24 horas
alguma coisa que fez com que ele reavaliasse aquilo que ele pensava fazer e ele mudou. Repara que esse movimento não é todo de A para B. É um movimento de A para B, de B para A, de A para branco e nulo, de branco e nulo para A. É uma soma de movimentos. E é difícil você dizer, neste caso particularmente, quem mais se beneficiou desses movimentos foi o Aécio. Uma taxa pequena, mas o pequeno que fez com que ele ficasse a apenas 4 pontos da Dilma. O que foi que fatores foram esses? Tem muita gente que acha que houve um efeito mídia em função da grande utilização, especialmente em São Paulo, de matérias da revista Veja, para provocar um escândalo na véspera da eleição. Boatos a respeito da morte do doleiro, tudo isso que foi muito intenso em São Paulo, ajuda a explicar uma perda de voto da Dilma em São Paulo, um crescimento do Aécio em São Paulo, que talvez esteja subjacente a essa aproximação muito grande que houve entre eles. Agora, a pesquisa só vê a consequência dessas coisas. Ela não faz com que essas coisas aconteçam. Ela apenas capta a consequência. Me disseram que lá nos Estados Unidos as margens de erro das pesquisas chegam a ser de 7%. Não tem isso de margem de erro de 1,5%, 2%, igual aqui no Brasil. Existe isso? Sinceramente, eu não acredito que eles tenham um nível de erro diferente, muito diferente do padrão internacional. É claro que, como lá você tem uma quantidade imensa de pesquisa, repara, nós ficamos discutindo pesquisas feitas segunda, terça, quarta. Na última eleição presidencial americana, havia públicos, 9 trackings, todo santo dia. Públicos, qualquer pessoa podia saber. Ao contrário do Brasil, em que essa é uma informação privilegiada. Vaza, as pessoas ficam sabendo que deu no tracking da campanha A um determinado resultado e no tracking da outra campanha deu outro. É como se isso fosse uma notícia secreta. Nos Estados Unidos é público, qualquer pessoa sabe. E não sabe de um instituto, sabe de 9. Universidade, centro de pesquisa acadêmica, jornais, televisões, todo mundo faz o seu, porque não tem muito sentido ficar tratando pesquisa como se fosse uma coisa assim, esotérica, meio secreta. Mas o que a gente viu, assim, acompanhando bem de perto, assim, durante a campanha, por exemplo, aqui em Minas, toda vez que uma pesquisa mesmo, saía e era negativa para certa campanha, a campanha extraoficialmente vazava os trackings positivos na imprensa. Não, até aí tudo bem. Vazavam através de colunas, notinhas em jornal, e o jornal tratava como tracking. Na hora que aquilo caía na rede social, né, para a militância e para o eleitorado, o tracking virava pesquisa. Então vinha toda uma mobilização em torno ali daqueles números, anima a militância, né, o eleitorado passa a prestar mais atenção. Tem um efeito, né, positivo de certa maneira, mas existe um uso sim até político estratégico do tracking, né? Numa eleição as coisas têm uma utilidade técnica e uma utilidade política. Assim como ninguém faz televisão numa eleição apenas pensando o jornalismo ou faz qualquer coisa de forma neutra, é sempre com intenção política. E pesquisa pode ser usada politicamente pelas campanhas, e a vida inteira foi usada e continuará sendo. Aliás, é para isso, né? O objetivo fundamental dela é esse mesmo. Agora, assim, eu queria saber a sua opinião, porque a gente tem aqui alguma dificuldade, a gente tem algumas exigências da lei para publicação de pesquisa. Então, só pode publicar pesquisa que tem registro na Justiça Eleitoral, tem que ter 5 dias, né, de registro, um prazo de 5 dias úteis, ou seja, tem aí algumas... Você tem que dizer quem encomendou e tal, e quem fez efetivamente e tal.
eu acho que, eu queria saber a sua opinião também, mas assim, a impressão que eu tenho é que seria melhor para o eleitor que ele soubesse de tudo o tempo todo. E que não deveria ter muita dificuldade para poder publicar uma pesquisa. O que eu acho que é necessário é que o eleitor seja informado de tudo, né? Aquilo que a gente estava falando. Por exemplo, se você publica uma pesquisa em Minas Gerais, que a amostragem seja de Minas Gerais e que não seja um extrato de uma amostragem nacional, Claro. porque são coisas completamente diferentes, né? Então, eu queria saber a sua opinião, porque tem projetos no Congresso Nacional, na Câmara de Deputados, alguns que prevêem a liberação, como é hoje nos Estados Unidos. Você pode publicar qualquer coisa, desde que você identifique, dê nome aos bois, né, de quem é a pesquisa, quem contratou e tal, você publica. Inclusive os trackings, não tem problema nenhum. E outros que já engessam mais e criam mais dificuldades do que existe hoje. Tem outras Inclusive propostas proíbe lá. até a divulgação nas vésperas da eleição. Isso, né? proíbe a Isso. boca de urna, por exemplo, porque esse ano não teve boca de urna, mas por um motivo prático, né? Uma questão de diferença de fuso horário, de estado por outro, então não valeria a pena ter o boca de urna. Não teve no segundo turno. Né? No primeiro turno, no segundo turno, isso. abundantes. Isso, mas essa proposta que eu digo que engessa um pouco mais, ela proíbe a boca de urna, né? Então, assim, eu queria saber a sua opinião. O que você acha? Como você acha que seria melhor? Qual proposta você defende? A legislação brasileira, para fins de informação do leitor, é muito suficiente. O que tem que ser pensado é na hora da divulgação, porque a informação obrigatoriamente consta daquilo que o TSE recebeu como notícia da determinada pesquisa que seria divulgada ali a 5 dias. Agora, se um determinado veículo escolhe divulgar uma pesquisa de uma forma não clara, o problema não é do Instituto. E nem da Justiça Eleitoral. E nem da Justiça Eleitoral. Do O problema passa a ser do veículo que, sabendo que aquela pesquisa foi feita em determinadas condições, a apresenta ou deixa que o leitor, que o espectador, imagine que ela é outra coisa. É isso que é o problema, neste caso que você está mencionando. Isso não depende de regulamentação de pesquisa. Isso depende de um outro tipo de atuação, no caso da Justiça Eleitoral. Talvez uma regulamentação não para divulgação, não para publicação, mas para divulgação. É o modo como vai ser feita a Feito pelos divulgação. veículos. De maneira que fique perfeitamente claro ao interessado o que aquela pesquisa retrata. É nessa hora que você tem o gato por lebre. Não é na hora que o Instituto diz que vai fazer uma pesquisa nacional e que essa pesquisa será feita assim, 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 assado. O veículo é que tem que ser responsável por uma divulgação, digamos, enganadora daquela pesquisa. Você acredita que com essa eleição deste ano, em que foram utilizadas essas pesquisas infladas, mas que não deu certo, para fisgar eleitor, mas ao que tudo indica, não fisgou. Você acha que das próximas eleições isso pode dar uma amenizada nisso? Tem a ver com a pergunta que a gente estava discutindo da cara. Mas pode Pode, claro. brecar isso? Quem saiu da eleição, desta eleição, com uma imagem, digamos, questionada, terá dificuldade de, na próxima eleição, atuar de maneira mais tranquila. É a correção pelo mercado. Você não precisa tanto de punição ou de legislação. De regulação, não? O que você precisa é deixar que todo mundo trabalhe do jeito que consegue e o próprio mercado vai filtrando. Eu imagino que alguns institutos saíram arranhados desta eleição. Alguns veículos saíram arranhados desta eleição. E compete ao cidadão, ao mercado, reagir a esses que apresentaram problemas. Sem dúvida, sem dúvida. Nós vamos dar mais um intervalo e Cena Política volta já já, daqui um instante.
de volta à cena política, debatendo erros e acertos da eleição deste ano, com presença do sociólogo Marcos Coimbra, do Instituto Vox Populi, da jornalista Carla Krift e da jornalista Ana Flávia Gussen. Eu queria colocar essa questão do tracking. No sábado, dia 25, no sábado anterior à eleição, por meio de uma fonte do PT, eu fiquei sabendo que o tracking do PT, que é feito pela Vox Populi, estava em 3%. 3% pró-Dilma. A eleição deu 3%. Quer dizer que o track estava certo. Ainda bem. Estava certo. O Instituto Datafolha, depois, colocava 4%. O Ibope, 5%. Mas tudo mais ou menos dentro da margem de erro. Mas uma pergunta que até a Ana Flávia falava aqui no intervalo, que é interessante, é saber o que o tracking muda no posicionamento do candidato. Por exemplo, a Dilma foi para o último debate decidida a não atacar o Aécio, enquanto o Aécio estava atacando. Isso tudo é o tracking que apurava com as pessoas? Não é só o tracking. Ou quais os casos assim, mais evidentes, mais firmes assim, dos tracks durante a campanha? Só aproveitando para falar um pouco sobre o que é tracking. Sim, eu pensei nisso. Porque talvez quem está lá assistindo não está sabendo o que é o track, né? Tracking é um tipo de pesquisa que é feita com um recálculo de médias de resultados com alteração da base amostral, que é feita uma alteração em um determinado período de tempo, você troca uma parte da amostra e vai recalculando os resultados em função desse acréscimo. Vai garimpando, seria isso? Não. Você tem um determinado número de entrevistas por dia. No dia 1, você faz X entrevistas. No dia 2, outro tanto. No dia 3, outro tanto, assim sucessivamente. Quando chega no dia em que você terminou aquela determinada amostra, você tem o primeiro resultado. No próximo dia, você descarta o primeiro dia e acrescenta um novo. E vai recalculando as médias, por isso é que são médias móveis. Agora, nós começamos fazendo um tracking com 2.000 entrevistas em 4 dias. Passamos para 1.000 entrevistas a cada dia. E terminamos fazendo 2.000 entrevistas ao dia. Então, na verdade, nós estávamos fazendo todo dia uma amostra cheia, sem nenhum... Como se for um instituto de pesquisa que divulga... É igualzinho. Entrevista domiciliar, não é por telefone, quer dizer, alguns trackings podem ser feitos por telefone. Nós fizemos sempre com a entrevista domiciliar, face a face. Então, nós tínhamos entrevista em zona rural, nós chegamos a ter 150 entrevistadores morando em diversos municípios e localidades do país. Então, tudo transmitido por rede celular. Agora, com a possibilidade de você fazer isso tudo via tablet. Então, em alguns lugares não tinha sinal de celular durante o dia, você só recebia o resultado no final da tarde. Mas o que o track pode mudar assim, nos rumos do candidato? Muda porque sabe exatamente como é que está a situação da eleição, hora por hora. Não é só dia por dia. Mas dê um exemplo da mudança da Dilma. Nós tivemos ao longo dessa eleição inúmeras situações em que as campanhas tiveram que reagir tão rapidamente quanto conseguiam a mudanças nas intenções de voto. Quando o Eduardo Campos morreu e a Marina começou a ser cogitada como candidata, no dia seguinte, o Eduardo morreu numa quarta-feira. Na quinta-feira, ela chegou a ter 15 pontos na frente da Dilma. No dia seguinte. Na sexta-feira, diminuiu um pouco. No sábado, e foi caindo. Mas quando terminou esse primeiro impacto, ela estava 10 pontos na frente, no primeiro turno. Não estou dizendo vantagem no segundo turno. Sim, no primeiro turno. Depois é que ela começou a perder. Estava Marina e Dilma, e o Aécio lá embaixo. Eu só estou dizendo que
a campanha que tem a informação cedo reage cedo. A reação da campanha não é uma coisa que depende do Instituto. Não está escrito na pesquisa o que tem que fazer. O que a pesquisa mostra é o que está acontecendo. Agora, depende da leitura política e da leitura, digamos, de comunicação política que é feita daquele resultado. Mas só para vocês Às perguntarem. vezes, só completando, porque muitas vezes a reação ela pode ser até equivocada, né? A leitura, a interpretação daquele resultado, e aí a Marina eu acho que é um bom exemplo, né? Porque o maior pico dela foi esse, logo que o Eduardo Campos morreu, né? Logo depois ela começou a caindo. E as pessoas, né, os parceiros políticos, as lideranças estavam em torno dela, dizendo publicamente que ela precisava mudar, que ela precisava... E ela continuava, enveredava pelo mesmo caminho que ela já tinha optado ali por ser a linha da campanha dela, né? Errou, né? Quer dizer, ou errou ou quis errar, né? Assim, a gente não sabe efetivamente o que aconteceu. Mas ela não, o fato é que ela não quis acertar a campanha em função dos resultados que estavam sendo obtidos, né? Agora, o que ajuda, eu acho que ajuda um pouco também, conversando com algumas pessoas, tanto da campanha do PSDB quanto do PT, esses trackings, essas amostras de que a Marina estava indo muito bem, levou os dois candidatos a atacarem. Claro. Então, ela foi se dissolvendo, ela já era uma candidata que já vinha, igual você está falando, a campanha, né, as lideranças que estavam em volta, nem todo mundo muito agregado, ela voltando atrás, até em questão de programa de governo. Junto a isso, os dois outros candidatos a desgastando, ela desceu. Ela teve a opção, ela teve tempo, né? Eu digo assim, que ela teve tempo porque já tinha essa avaliação. Ela teve tempo suficiente para mudar. E não mudou. E não mudou. Ela poderia, por exemplo, ter utilizado uma coisa mais agressiva, mas ela utilizou a política de se vitimar, né? Foi. E cada vez mais se vitimava e cada vez mais perdia, né? Nas pesquisas. E ela não... Então, assim, eu estou só falando isso porque, assim, eu acho que a pesquisa é importante, os tracks são importantes e tal, mas se a campanha não souber aproveitar essa ferramenta... Não vale. Não vale não vai nada, adiantar não vale nada, né? Claro, então talvez nós não tenhamos que discutir só os erros das pesquisas. Sim, os erros das campanhas. Mas os erros das campanhas e os acertos das campanhas. E os acertos também. Que receberam basicamente a mesma informação e reagiram de maneiras diferentes. Alguns com mais, outros com menos competência. Mas o tracking, ele indica para o candidato que ele deve começar o derretimento, a destruição, né, do outro, do adversário? Indica que se alguém está na sua frente, alguma coisa tem que correr atrás do prejuízo. O esforço é evitar que essa situação... Mas não só correr, e a maneira de... Não, depende. Certamente não é o caso de pesquisa de acompanhamento de intenção de voto. Isso é outro tipo de pesquisa. Tem as qualitativas. As pesquisas qualitativas. Mas também não faz parte do tracking? Não necessariamente. Não, Tracking é isso, é essa pesquisa feita renovando a amostra diariamente, por razões óbvias. O questionário tem que ser pequeno para você poder fazer rápido e fazer nacionalmente. Você tem um resultado, como eu estava dizendo, você tem um resultado hora a hora. Então, para ter isso, você não pode ficar com muitos porquês, como, o que você acha que devia falar, você acha que está respondendo bem, você acha que está respondendo mal. É uma pesquisa muito objetiva, para ser rápida. Essas perguntas de conteúdo, de posicionamento, de o que deve falar, como que deve falar, o que deve ser mais ou menos enfatizado, isso não é pesquisa de tracking. Pode até ser feito. Mas no caso é a mesma empresa, por exemplo, era o Vox que fazia. Nós fizemos pesquisa qualitativa, mas quem fez na campanha Dilma o monitoramento de televisão não fomos nós. Porque eu ia até perguntar da Quali durante os debates, né? Porque a Dilma, assim, as pessoas questionavam muito. Às vezes ela, né, gaguejava. Né? Ou ela era muito dura ela gaguejava sempre. Estou sendo... Então, assim, o que as Qualis apontavam, né? Então, você falou que não foi a Vox, né? Não, nós chegamos a fazer em alguns casos, mas não especificamente esse tipo de pesquisa que o Carlos estava se referindo. Eu pensei que o próprio tracking já misturasse tudo. Não é impossível, mas você tem que fazer uma escolha.
O que você quer mesmo. Se você quiser fazer isso, é possível hoje. E a difusão dessa tecnologia altamente informatizada permite isso com muito mais facilidade. Você pode exibir um comercial de campanha antes dele ir para o ar com uma diferença de horas e consertar. Ver a reação das pessoas. Ver a reação das pessoas e modificar, tirar isso, botar aquilo, tirar uma palavra, botar outra. São coisas que vão ficar cada vez mais fáceis com a difusão desse tipo de metodologia. Eu estava querendo aproveitar a presença, como eu já disse, assim, de um experiente profissional de política, do campo da política, sociólogo, né? Que eu me lembro, assim, muito até antes da campanha do Collor, né? Já estava aí com o trabalho, para te perguntar, e também fez o trabalho agora para a campanha da Dilma, como que está sendo analisado, como que você analisa esse mega escândalo agora da Petrobras, como é que isso pode repercutir, politicamente já está repercutindo, mas quais que são os efeitos que essa bomba pode causar de agora? E eu queria emendar também perguntando se vocês já iniciaram algum tipo de pesquisa junto aos brasileiros para saber o impacto né, que está causando aí na aprovação do governo da Dilma. Olha, é difícil ainda falar sobre uma coisa que está em pleno processo. É claro que vai ter consequências na política brasileira. Há muitos anos que a política brasileira é financiada de forma assim, oficial. Existe um financiamento oficial e um financiamento não oficial, que afeta o universo do sistema político. Não se limita a um partido A, B ou C. Pode até ser que determinado órgão federal, nestes últimos anos, tenha sido mais alvo da cobiça de políticos de um partido do PT ou do PMDB, ou do PP, como se diz a respeito da Petrobras. Mas se você for aos estados, aos municípios e ao conjunto da administração pública federal, você vai encontrar empresas, autarquias que hoje, ontem e provavelmente amanhã fizeram chegar a seus patronos políticos recursos para disputas eleitorais. Eu, na minha experiência de atuar nesse mercado há 20 e tantos anos, eu te digo que não me surpreende nada do que eu estou vendo nesse caso da Petrobras. Essa colocação de mocinhos e bandidos é completamente errônea, né? Os mocinhos, os bandidos de hoje, hein, podem ser... E as empreiteiras são as mesmas que financiam campanhas de todas. Nos estados, nas prefeituras. Corrupção não tem coloração partidária. No legislativo, no executivo. Então, mas é só que é uma bomba no colo da presidente que retorna amanhã ao país, né? E saber os efeitos dessa bomba. Sem dúvida, eu acho que é uma bomba, né? Agora, até por isso que vocês estavam falando, eu acho que a bomba ela pode ser mais arrasadora e para todo mundo, né? Porque o que eu acho que é uma coisa excelente que está acontecendo no país, né? Acho uma coisa excelente, né? Porque no país sempre teve um acordo de silêncio, né? Tipo assim, você não vai até ali que eu também não vou. Né? Como agora está todo mundo indo, né? Então eu acho que agora vai para todo mundo, né? Eu acho que da maneira como a Dilma da maneira como ela for lidar com isso, eu acho que um resultado bom que a gente pode tirar disso é uma pressão para a reforma política. Exatamente. E pedir para o Gilmar Mendes liberar a proibição, né, do financiamento privado das campanhas. Então dá para se fazer do limão uma limonada, mas é um estrago. Vamos continuar debatendo esse assunto no próximo bloco, que já estou me avisando ali para dar o intervalo. A gente volta já já.
volta à cena política, debatendo agora esse mega escândalo da Petrobras. Aproveitando então, né, a presença do Coimbra, a presidente volta agora e, ao que parece, ela está querendo distribuir essa conta política por vários partidos e por várias instituições. Não é só comigo. No seu entender, na sua análise, ela vai conseguir tirar isso do colo e jogar para o restante? Você acha que é essa a estratégia que ela deve usar? Bom, ela tem conhecimento da investigação muito maior do que nós todos. E se ela está encarando dessa maneira, é porque ela provavelmente conhece as outras implicações que esse caso pode provocar. Pode outras pessoas, outros partidos, outras correntes políticas. Não é a primeira vez que se fala que o ex-presidente do PSDB estava na lista. Não é a primeira vez que se fala que o governo de Pernambuco, no período do Eduardo Campos, estava na lista. Não é surpresa para ninguém que as obras da refinaria Abreu e Lima em Pernambuco tenham feito parte desse processo de desvio de recursos públicos. Então, só neste rápido enunciado, nós já falamos do PT, PMDB e PP, que estão diretamente envolvidos, mas falamos também de PSDB e de PSB. É desse tipo de coisa que nós estamos falando. Não é de algo que pode dizer que foi fulano, diretor indicado por Beltrano, que fez um esquema em que uma série de grandes empresas brasileiras participaram desviando dinheiro de obras da Petrobras, ou de Eletrobras, ou de quem quer que seja. Porque agora estão falando também que o escândalo vai chegar na Eletrobras, né? Já foi falado hoje. Chegando. E provavelmente vai chegar em outros lugares, e vai chegar em outros níveis de governo, e vai chegar em outras obras que foram feitas em outros níveis de governo. Por exemplo, o metrô e trens urbanos lá de São Paulo. E outros tantos em outros Que estados. envolve o Tucanato, de Mário Covas. Então, mas você acredita que a gente pode ter aí uma mãos limpas nacional? Não. Até mesmo a consequência das mãos limpas na Itália, que foi altamente negativo para a cultura democrática italiana, aquela razia que se fez no sistema político italiano, acabou provocando, foi o Berlusconi. Não nos iludamos, quer dizer, a Itália não saiu das mãos limpas com uma política renovada, oxigenada e positiva. Saiu para um governo de extrema direita, de um bilionário corrupto. Essa foi a consequência das mãos limpas na Itália. 10 anos de governo Berlusconi, dos quais a Itália ainda está saindo. Então, não tenhamos ilusões que esse tipo de condução, que a condução de crises como essa pode não produzir nada de bom. Nada de bom. Eu não acho que deva interromper de forma nenhuma. Eu só estou lembrando que casos análogos em outros países nos alertam para ir com cuidado na destruição do sistema político, democrático, nos partidos, nada presta, todo mundo é ladrão, todo mundo está errado. Hoje tem gente financiando movimentos nesse sentido. Né? A gente viu aí no sábado, né, no dia 15, movimentos antidemocráticos, assim, pedindo a volta da ditadura militar. Então, tudo que há de positivo nesta operação do Lava Jato que está em curso tem que ser sublinhado, mas temos que ter cautela na apropriação desse tipo de episódio, às vezes numa apropriação incentivada pelos seus próprios responsáveis. Eu não acho que seja irrelevante para entender o que está acontecendo hoje a analogia com essa discussão de terceiro turno.
eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho assim, a gente tem que diferenciar a política repressiva da política preventiva, né? Então, assim, essa política de caça-bruxa que foi feita lá na Itália, por exemplo, aliás, a Itália é o país que mais faz isso e não acabou com a máfia até hoje, né? Assim, a gente sabe que a máfia atua, né? Então, assim, essa política repressiva, ela é até importante, acho que as pessoas precisam ser punidas e tal, mas de nada ela adianta, porque daí a 2 anos você tem os esquemas se refazem e está tudo de volta, né? Ela é importante, mas ela não é o principal, né? A gente precisa ter uma política de combate, de prevenção à corrupção, e não só de combate, né? E a reforma política está nesse bojo, né? Obviamente. E a proibição, né, do financiamento privado que está sendo... Vocês estão achando que vai levar, isso vai acelerar? Você também, sua opinião, acho essa que reforma? dependendo Eu acho que seria desejável. Eu acho que a consequência para o governo Dilma é completamente diferente. É porque nós ficamos tanto tempo discutindo a eleição que nós continuamos achando que uma crise tem um impacto na popularidade e o impacto na popularidade tem um impacto eleitoral. Não tem mais eleição. Sim. A próxima eleição que interessa a Dilma é daqui a 4 anos e 2 meses. É muito... Quer dizer, a eleição não, 4 anos, um pouco menos de 4 anos. Porque a eleição é em outubro. Mas ela ainda tem 4 anos e 2 meses de governo. De né? governo. Então, Provavelmente. E para né? trabalhar isso também, né? Até para não respingar. Se ela trabalhar bem, não respingar num sucessor, né? Que venha em 2018. Agora, só fazer um parênteses aqui, porque você falou, com razão, sobre essa se tiver. Isso é uma das piores consequências do impeachment do Collor em 92. É ter criado essa ideia de que você vai para a rua e provoca um impeachment, destitui um Na verdade, presidente. ao pé da letra, se a gente for pensar no escândalo do caso do Collor, e eu não estou aqui jamais fazendo a defesa dele, não é isso, mas já teve denúncias piores depois. Não, isso eu não estou discutindo. Não, porque eu falei, o se tiver, como se eu tivesse assim, por exemplo, achando que pode haver um impeachment, né? Não, pois mas também, aliás, minha é, intenção não foi nessa. Não, porque a gente estava lembrando aqui que sábado, no dia 15, houve um evento, um pequeno evento em São Paulo, um evento que mais midiático, vamos falar, né? Um Muito evento mais de midiático. 10 mil pessoas pedindo impeachment de uma presidente que não tem nem um mês que foi eleita. Que foi eleita democraticamente. Por mais da metade do país. mas que não E chegava que os a seus 10 mil pessoas, adversários não. reconhecem E que os a próprios adversários, legitimidade. exatamente. Né? Tanto que O próprio a gente fato- viu o próprio Chico Graziano, ele está tendo tanta revolta assim, né, contra que o Chico Graziano ele se posicionou contra esse movimento, inclusive defendendo o PSDB, que é um partido democrata, social. Então, que o PSDB não quer ter nem a legenda vinculada a isso. E ele foi atacado. né? Mas calma, porque o PSDB tem que raciocinar que tem parte de responsabilidade nisso. Não, claro. Eu estou falando o seguinte, o tanto que um pedido de impeachment e de volta de ditadura é completamente despropositado, entendeu? Agora, Totalmente repara fora que quando o ex-presidente Fernando Henrique foi desqualificar o eleitor, depois, quando começou a discutir... Sim, que é menos informado. Né? Que o eleitor não presta. Depois, que o sistema eleitoral não presta, que precisava de fazer uma recontagem dos votos. Depois, que o governo ganhou, mas não levou. Isso aí, sinceramente, só faz estimular esse tipo de golpismo. Concordo plenamente. O PSDB tem que, não só o PSDB, mas os outros partidos, o DEM e tal, né, os aliados, precisam ter essa responsabilidade, porque são 2 discursos. Um é aquele discurso oficial, quando a imprensa chega lá e fala, mas vocês estão apoiando isso? Não, nós não estamos e tal. Depois é aquele discurso que sai nas entrelinhas, também. que sai nas redes sociais e que alimentam, né? E a gente, assim, eu ainda lembro, né? A Ana talvez não, mas eu vivi na ditadura, né? Nós vivemos na ditadura. A gente sabe o que é isso, né? Boa parte dessa turminha que está na rua aí,
provavelmente não viveu isso, não sabe, né? Não faz a mínima ideia de que eles só estão lá pela luta que aconteceu nesse país há 30, 40, 50 anos atrás, né? Então, assim, eu acho que concordo plenamente, o PSDB tem que ter essa responsabilidade. Não adianta fazer terceiro turno por debaixo, sabe, dos panos, por debaixo da mesa. Até porque não vai né? acontecer. Não Assim, adianta. eu não vejo como acontecer um terceiro turno, Mas um isso, inclusive, está impedimento. até provocando um determinado racha no PSDB, porque o governador Geraldo Alckmin já saiu dizendo que o partido não pode ser coruja agourenta, né? Isso. Que o partido não deve incentivar o impeachment. O candidato a vice-presidente, o senador, Estava lá. lá, ele estava lá, senador, o Aloysio Nunes. O Aloysio Nunes estava lá. Né? Sim. É isso que eu tô falando, são dois discursos práticos. Isso está aí colocando, inclusive, até os dois discursos do PSDB para a próxima eleição, E entre pode Geraldo até Alckmin e Aécio Neves. Achar, né? Ser até instrumento Neves. de... Mas está muito cedo para isso, né? A gente pensar na próxima eleição. Eu acho que nesse momento o país precisa de resolver essas coisas, né? E a presidente, querendo ou não, foi eleita, né? Eu acho até que essa é uma questão que eu queria te colocar, Coimbra, porque como sair da crise, né? Assim, como sair da crise? É claro que a gente falou aqui da importância das apurações e tal, das investigações, das punições, da reforma política, mas assim, do ponto de vista político e pessoal da presidente, como ela sair dessa questão, assim? Bom, isso eu não sei dizer. O que eu imagino é que ela tem uma agenda de governo de grande complexidade. Ela tem que formular um ministério, tem que finalizar a montagem do Ministério do Segundo Governo e tem uma agenda de administração pública, que é uma coisa que, de fato, interessa a ela. Ela tem esse perfil. Você pode discutir se acertou nas áreas A, B ou C, mas o fato é que ela é fundamentalmente uma administradora, não é uma profissional da política. Ela, claro que ela vai, não acredito que ela vai fazer nada para criar embaraços, até porque foge um pouco a alçada dela. Acho que ela daqui para frente, acho que depende muito da escolha do presidente da Câmara. Para o governo é muito mais importante do que o andamento dessa operação. E depende muito da solução que ela achar mais conveniente para a condução da política econômica. Tem essa questão da Petrobras também, que pode ser investigada pelo Departamento de Justiça norte-americano, outros organismos lá. Isso se a Petrobras for tirada da Bolsa de Nova York, vira pó, né? Também acho que é uma coisa que vai ter de ser medida, né? Vai ter de ser medida e equalizada, vamos dizer assim. Bom, eu agradeço novamente a presença dos três e Cena Política volta na próxima semana com um novo debate. Até lá.